Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço os 500 não, 615 mil inscritos, puxa vida, no canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você que gosta do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, sempre em defesa da Constituição de 88, indique o canal a uma amiga, uma amiga. Faça o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro as entrevistas, mas antes de falar de entrevistas, né? Temos entrevistas bem interessantes, tem uma convidada especial. Então, Letícia está aqui, essa é a nossa convidada especial, Letícia. Olá, tudo bem? Eu estou passando por aqui para avisar que segunda-feira, no meu perfil, Letícia de Castro Vila Oficial, eu espero vocês, porque eu vou ter um convidado muito especial, o professor Vila. Vamos falar conversando um pouco sobre livros, né? Exatamente. Então, boa live. Valeu, obrigado. Até. Vamos lá. E as entrevistas. Temos entrevistas, as últimas postadas com o deputado Marcelo Freixo, que agora é candidato, pré-candidato, na verdade é candidato, né? Ao governador do estado do Rio de Janeiro o ano que vem. Postamos hoje uma entrevista, uma conversa muito interessante, já no campo no campo da cultura, das artes da cultura, com o Arnaldo Danenberg, seu filho André, antiquário, escritor, um papo muito legal, vocês vão gostar. Amanhã temos uma entrevista com o embaixador da República Popular da China, o senhor Yang Guoming. Ele não dá entrevista para ninguém, só deu aqui, para esse canal. Portanto, é imperdível e vocês só vão ter uma entrevista desse tipo, falando muita coisa, especialmente de economia, aqui nesse canal. E temos segunda já marcada, terça, coisas interessantes, quarta, coisas muito legais, né? Coisas muito boas. Lembro que no Twitter vocês podem seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, @Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br. Claro, um dia triste, muito triste, que é o dia dos 500 mil mortos. Um dia, né, nós falamos, olha, lá atrás, lembra, quando eu tinha 100 mil, eu falei, puxa vida, como é possível 100 mil mortos, 200, 300, 400, 500 mil mortos. E se nós olharmos todos os levantamentos feitos, é desesperador. O Estado de São Paulo, agora, online, em março de 2020, foi a primeira morte. Em agosto de 2020, 600 mil mortes. Aí foi indo. Chega, olha como a coisa foi crescendo. Em janeiro desse ano, 200 mil mortes. Aí foi uma loucura, né? Em março, 300 mil mortos, abril, 400 mil mortos, e agora em junho, essa triste marca de 500 mil mortos. A situação terrível. E nessa progressão, infelizmente, nós vamos atingir aquelas marcas que os especialistas tinham dito lá atrás, em 2020, se aproximando de 700 a 800 mil, caso não haja uma vacinação em massa, uma campanha de manter o distanciamento social, utilização de máscara, né? E nós não sabemos o que vai acontecer com a terceira onda, as variações, as diferentes cepas. Em suma, é uma situação terrível. E todos os jornais agora, né, online, o Globo, o Brasil ultrapassa 500 mil mortes por Covid-19, né? Também está no G1, o UOL e na Folha Online. Realmente é o assunto duro, né? Duro da gente ver. Mas, por outro lado, começa a ter a resposta da sociedade, e isso é muito importante, né? Nós temos uma pequena parcela já da população vacinada e tem de ter resposta. Evidentemente que uma manifestação tem de se seguir, claro, as pessoas têm que estar com máscara, manter distanciamento, o que determina as autoridades sanitárias, mas a estratégia do criminoso Jair Bolsonaro era justamente não vacinar, criar uma situação de caos e impedir a manifestação minha, assim, a nossa, do que está acontecendo. E, enquanto isso, ele ia ocupando as ruas, como tem feito campanha eleitoral há mais de 6 meses, né? E dando a ideia de que ele tinha um apoio popular que, na realidade, eu insisto, ele não tem.
né? Então, começaram hoje em mais de 400, foi a segunda vez, né? Em 400 cidades do Brasil, um volume muito grande no Rio de Janeiro, tinha muita gente, aqui em São Paulo, muita gente, o que mostra que o espaço das ruas volta a ser ocupado pelos democratas, porque até então os nazifascistas, que descumpriam todas as medidas sanitárias, né, a soldo desse projeto criminoso liderado por um genocida como é o Bolsonaro. Então, isso já é um fato extremamente importante. Por outro lado, tem de ser destacado, e vai ser motivo, inclusive, de diálogo aqui no nosso canal, aquela notícia importante. Eu estive conversando com o pessoal da CPI, com duas pessoas hoje lá da CPI, antes, inclusive, de fazer a nossa live, para ver como é que estão as coisas, e o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, anunciou, né, e já foi ontem, e nós vamos explorar muito isso durante a semana, que vai ser um dos grandes assuntos da semana, a lista de 14 investigados, né, e diz que Bolsonaro poderá ser responsabilizado ao final dos trabalhos da CPI. Em linha fina, diz o jornal o Globo, o relator disse que avalia fazer questionário por escrito ao presidente e que estuda incluí-lo como investigado. Aparecendo fatos óbvios, como tem aparecido, a CPI vai ter que responsabilizar. Haverá, certamente, já estou antecipando, questões jurídicas. Pode ou não pode, de que forma pode ser inquirido ou não. Afinal, é uma questão nova. E aí pode ser que até pode ser acionado o Supremo Tribunal Federal para que interprete a Constituição e o ordenamento legal em relação a essa questão, mas especificamente do presidente da República, mas evidentemente ele tem de ser responsabilizado, e isso terá consequências legais e consequências políticas. Essa relação que se tem hoje somente entre duas candidaturas, registrem, que está sendo dito aqui, pode ser alterado profundamente por algumas variáveis, né, que ninguém fala, né? É aquilo, o inesperado, né? Faça uma surpresa, lá do Johnny Alf, do Eu e a Brisa. Como eu já disse uma vez, eu não cantaria a música aqui, mas entra no Eu e a Brisa, um clássico da bossa nova do Johnny Alf. O inesperado faça uma surpresa. Na história, o inesperado faz uma surpresa. A CPI, fazendo esse trabalho brilhante que está fazendo, né? E o que vai acontecer durante a semana, e aí não posso falar, aguardem depoimentos e sessões secretas. Tem muita coisa do Rio de Janeiro na história. E falar do Rio, você pode falar em milícias e quadrilha Bolsonaro. Exatamente isso. Portanto, o quadrilheiro, o genocida, está aparentemente tranquilo, na verdade ele é falsamente tranquilo, que é um homem covarde, cruel, mas covarde. Quantas vezes vocês ouviram isso aqui e quantas vezes os fatos reafirmaram isso? Covarde e cruel. Mas essa questão do Rio pode ser o Fiat Elba, lá de 1992 do Collor. Né? Ou seja, a ligação de hospitais, umas cocitas que mostram essa quadrilha de milicianos, e você vai puxando o fio e termina na quadrilha Bolsonaro. Por outro lado, tem fatos muito importantes que envolvem médicos, e esse é um ponto, a perguntar, né? Ou seja, nós estamos colocando a seguinte pergunta: será que muitos que falavam em cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, etc., falavam só por visão científica? Que científica? Que não tinha ciência nenhuma, como já foi comprovado. Ou será que não tem interesse econômico? Tem laboratórios, e a CPI já está mostrando. Sabe quanto que aumentou um deles, os lucros, no ano passado? 8 vezes! Você imaginou uma empresa, em um ano de recessão tenebrosa, como foi o ano passado, aumentar os lucros 8 vezes? Tem laboratório que conseguiu aumentar 8 vezes. E aí, a quebra do sigilo, isso é fundamental, e isso é uma questão importante. Já são mais de 1.000 documentos, 21 depoimentos e 25 quebras de sigilo. Isso daqui é central, porque começa a revelar que há interesses pouco científicos e cristãos em nome de Jesus. Não é Jesus, eles são gente demoníaca, é Asmodeu, esse pessoal é do inferno, né? Aquela turma que estava no Pará lá falando,
hoje aqui a Rede Globo tirou o celular. Aquilo é do inferno. Aquele lá, se tiver inferno, ele vai direto e vai descendo os círculos, né, do Dante. Ele nem sabe quem é Dante, ele acha que Dante era o quarto zagueiro da seleção de 2014, foi aquele desastre do 7-1, né? Mas é esperto para ganhar dinheiro e para não pagar impostos. 1,4 milhão ele deve à Receita, mas tem jatinho, em nome de Jesus. Mas vai chegar em toda essa turma logo, logo. E tem de chegar, porque o Brasil tem muitas dívidas. Uma dessas é fazer essa turma que tem franquias religiosas pagar impostos. Como você paga, eu pago, nós pagamos. Mas vamos lá. Então, esses depoimentos, são 20, até agora 21, mais de 1.000 documentos, e aí precisa ter calma para analisá-los. E a quebra de 25 sigilos. E isso daí começa a articular, né? Tem aparecido, por exemplo, coisas importantes, os desmedicamentos sem eficácia, o Itamaraty, foi 84 vezes foi acionado, e a maior parte deles com a Índia para trazer cloroquina para favorecer 2 laboratórios. Beato Salu, o Beato Salu vai ser chamado, vai ter de resolver. Beato Salu vai ter de ver as coisas. E aí, né? Beato, medicamentos sem eficácia. A lentidão da compra das vacinas, né? Tudo isso, os documentos estão comprovando um crime de lesa humanidade. Tribunal Penal Internacional, né? Inclusive, teremos uma entrevista sobre isso. Quarta-feira de manhã estará postado, né? Uma excelente entrevista, não vou falar com quem, justamente tratando da Corte de Haia, né, que trabalha com estados, e o Tribunal Penal Internacional, que aí são de pessoas. Bem, a questão também da imunização do rebanho, essa tese, entre aspas, parece tese de mesa redonda de futebol, sabe? O cara tem uma tese que vai acontecer uma coisa, o jogo acontece coisa oposta, né? Tese, parece aquela série, isso não é tese. A imunização do rebanho é coisa, né, de Mengele. É coisa de Mengele, são os Mengeles que estavam aqui no Brasil, que são responsáveis por essa carnificina, 500 mil de mortos. É um negócio assim, quando você vê, você fala assim, meu Deus do céu. E o interessante, você passando aqui eu fui passando as publicações agora no decorrer do dia, né? E eles vão apresentando, então, essa enorme tragédia, né? E a questão que se coloca agora, e a CPI está entrando nisso, é a questão da responsabilização. Estou aqui com a Folha online, e 500 mil mortos equivalem a 3,8 vezes a bomba de Hiroshima. Quase 4. Lembra que eu sempre falo da bomba de Hiroshima? A Folha usou muito bem, parabéns. Corresponde 500 mil mortos que o genocídio, o assassino e sua caterva bolsonarista fez, corresponde a 181 ataques às Torres Gêmeas de Nova York. Corresponde ao desastre de Brumadinho, 1.551, e a 2.673 vezes o incêndio do edifício Joelma, aqui em São Paulo. Mas vamos pegar o exemplo da bomba de Hiroshima, quase 4 bombas de Hiroshima. É inacreditável, tragédia que a humanidade não esquece desde 1945, né? Então, por isso daqui, os trabalhos estão indo muito bem da CPI, e tem essa questão dos 14 investigados, né? Que essa lista que foi divulgada, tem gente, olha, tem o Queiroga, ou um certo Queiroga, um tal Queiroga, como o Bolsonaro se refere ao seu ministro, e pior que o ministro acha isso normal. Grande ministro, esse tem espinha ereta, hein? O Pazuello, o Ernesto Beato Salu Araújo, né? Aí tem Elcio Franco, ex-secretário executivo da Saúde, o Arthur Weintraub, o Carlos Wieser, esse aqui, ordem de prisão, hein? Tem de voltar ao Brasil, vai ser preso, tem de coerção coercitiva, não é? Melhor dizendo, né? Vamos ser mais corretos juridicamente. E passaporte apreendido, está fora. São valentões para produzir 500 mil mortos. Depois eles fogem do país. Essa é a valentia dessa caterva nazifascista. Esse daqui também está aqui entre os investigados. Fábio Weingart, aquele que queria ajudar a compra de vacina, era secretário de comunicação. Estranho, hein? É muito estranho. Eu acho que era outra coisa. Fraciele Francinato, Hélio Angotin Neto, Parari, Marcelo Scampeira, aquele secretário de saúde do Amazonas. Meu Deus do céu, que loucura, ela não sabia nada. A capitã Cloroquina e a senhora Nise Yamaguchi, inclusive, segundo que foi publicado hoje, no mínimo viajou mais de 13 vezes por uma das empresas para Brasília durante um ano.
vai ter de ser investigado isso daí mais vezes que tenha viajado, quem é que pagou seus deslocamentos, tal. Mas essa senhora está aqui. Fábio Zanotto, que também picou a mula na linguagem antiga, velha, dos anos 60, picou a mula, estaria supostamente no Canadá, e o senhor Luciano Dias Azevedo. Bem, o que interessa é que a CPI está fazendo o seu caminho brilhante, perfeito, corretíssimo, e está chegando, né, na questão dos laboratórios, né? Quais foram esses laboratórios? Por que os laboratórios ganharam tanto dinheiro, hein? Será que eles não sabiam que de uma hora para outra ia ter procura de cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, vitamina D? Ou será reticências, que havia relações? Pergunta, tem de se perguntar. Pouco republicanas com A, com B, com C, com D, que começou a falar que aquilo tudo era maravilhoso, era para comprar, inclusive com o chefe da quadrilha, o genocida Bolsonaro. Será que não? Né? Aquelas brincadeiras de toda hora. Quanto custa uma propaganda? Vocês imaginam nas lives dele mostrando toda hora, né? E fazendo propaganda do laboratório, não só do remédio. Você faz propaganda do laboratório. Você acha que tudo é de graça? Você acha que a quadrilha Bolsonaro, que tem uma riqueza patrimonial que não se explica pelo que recebiam de dinheiro público, eles nunca trabalharam? É um bando de vagabundos, eles nunca trabalharam, eles vivem de mamar nas tetas do Estado. Um como vereador, o outro deputado estadual é a posteriori senador, o outro deputado federal é o pai, chefe da quadrilha, foi vereador, e 28 anos deputado federal. Trabalhar que é bom, dá uma enxada para a família Bolsonaro, eles, picam a mula. Então, a questão que fica é o envolvimento dessa turma nessa história toda. Aqui tem muito dinheiro. Veja que até hoje esse Flávio não explicou a compra da mansão, né? Ele não, com o dinheiro da entrada, não bate. E o financiamento ele não poderia obter com os rendimentos que ele apresentou. Porém, obteve e deu a entrada. Como? Né? Como? Eles têm um patrimônio, eles são ricos, eles são corruptos e ladrões. Só que eles davam pequenos golpes, da rachadinha, R$2.000 de depósito, 2.000, dava trabalho, né? Com aquela quadrilha, com Queiroz. Será que ele não era sócio do escritório do crime? Não é uma pergunta que a gente pode fazer, é uma simples pergunta. Será que ele não era sócio? Ele empregou a primeira mulher do Adriano, de um homicida, né? E empregou também a mãe, empregou, entenda-se, funcionários fantasmas durante anos, a primeira mulher durante 7 anos. E você acha que alguém emprega a primeira mulher e a mãe de um assassino, chefe de uma organização criminosa, de graça, pelo coração, em nome de Jesus, provavelmente? Imagina que Jesus tem no Adriano e no Bolsonaro, que é um homem demoníaco, né? Ou ele era sócio? Né? A CPI está indo bem, por isso que eles estão fazendo esse bombardeio, né? Um tremendo bombardeio na internet, soltando mentiras. Por quê? Está chegando perto da quadrilha. E aí, onde está o motorista Heriberto, entre aspas? O que é o motorista Heriberto? Abre parênteses. 1992, a revista Isto É, o João Santana, jornalista da Isto É, que depois virou marqueteiro. Esse João Santana era o João Santana, jornalista, não marqueteiro, 1992, né? Que descobriram o motorista Heriberto, que mostrou os cheques fantasmas, os correntistas fantasmas ligado ao esquema Paulo César Farias Fernando Collor, que teria comprado lá um carro, lá uma Fiat Elba, e aí tinha os cheques ali, salvo engano, eram 5, se não me engano. Isso está muito bem explicado no meu livro, Collor Presidente. E aí, aquilo desabou tudo do edifício. A pergunta é se a CPI não está próximo do motorista Heriberto, né? Está chegando. Você vê essa questão do Rio de Janeiro, dos hospitais federais, e a compra de remédios, medicamentos com milícias, está chegando. Isso foi falado por Witzel. Você vai falar que o Witzel é um sujeito horroroso. Assina embaixo. É um sujeito horroroso, mas era da quadrilha Bolsonaro. Então é quando os quadrilheiros se dividem, por alguma razão. Não me interessa lá qual é a razão que ele se dividiu. Interessa a informação e, principalmente, as provas materiais que comprovam essa organização criminosa. Sendo assim, não se apressem analistas com o cenário eleitoral do ano que vem, né? De outubro do ano que vem, que tem gente que pode estar na cadeia em outubro do ano que vem, e não no palanque. Né? Então, é necessário entender bem a complexa conjuntura que nós estamos vivendo, que não é fácil. E a CPI está caminhando e pegando todas as provas para pegar essa turma e colocar na cadeia.
na cadeia. E é muita gente, vai ter de ampliar, inclusive, os presídios. E tem uma questão que me parece muito séria também. Responsabilizar Bolsonaro pelo genocídio, né? Além de tudo. Ele também tem problemas contábeis de uma série de falsificações de dados orçamentários ou para justificar a Previdência. Que isso daí levou à queda da Dilma, só que ele fez pior, só na questão contábil. Hein? Tem sido revelado pelo TCU informações que são gravíssimas que ele fez, de falsificação de dados, inclusive de benefícios que favorecem previdenciários militares. Né? Então, tem muito fio desencapado, mas é importante ver essa questão que me parece central, responsabilizar o Bolsonaro pelo genocídio. E aí você tem a questão da cloroquina, né? Você tem a questão da vacina Coronavac, tudo que ele fez e faz, porque ele continua falando em cloroquina, um assassino, né? Continua falando contra a vacina. Bem, ele falou até contra a máscara, diz que quem usa máscara dentro do carro diminui o oxigênio, a oxigenação do cérebro e pode bater o carro. Veja que ponto, é um idiota, né? A que ponto chegou a idiotia no Brasil. E tem gente que acredita, o tiozão do WhatsApp, o tiozão acredita nisso. Tal. Isso que é pior. Quer dizer, porque ele é presidente da República, tem gente que não tem o mínimo senso crítico, né? Que é aquela coisa básica de se filtrar. Né? Não, e acredite, como esse homem faz mal, por exemplo, quanta gente não morreu por causa dele? Né? Buscou aglomerações, não usou máscara, se recusa a tomar vacinas. Estava vendo hoje o doutor Drauzio Varela falar, nós nunca tivemos problemas com vacina historicamente, fizemos grandes campanhas de vacina fantásticas no Brasil, né? O envolvimento de todos os governos, prefeitos, presidentes, todo mundo, a comunidade científica, o Brasil era um exemplo de vacinação, mas tem um nazifascista, e é nazifascista, e gente que dá dinheiro para o nazifascista e sua quadrilha, inclusive de fake news, é nazifascista sim, é sim, porque sabe que está levando um extermínio, e extermínio se revela de diferentes, ao longo da história da humanidade, de diferentes comunidades. Não há uma comunidade que tem monopólio do extermínio. Se você puxar o fio da história, você vai ver coisas tenebrosas, né? O Antigo Testamento, dá uma olhada no Josué, como conquistador de várias cidades, o que ele fazia. Só ali, não vou falar muito. Se quiser, um dia eu leio os capítulos e versículos, mas vai puxando o fio da história. Vamos ver, vai passando toda a antiguidade, passa pela Idade Média, chega à Era Moderna e até os tempos contemporâneos. Né? Você tem grandes... Lembrar a terrível situação dos armênios em 1915, né? E por aí vai. Então, vamos entender que, infelizmente, o extermínio tem uma longa história da humanidade, ninguém detém o monopólio disso, infelizmente até, né? Mas a gente vai vendo toda essa tragédia que foi na história da humanidade. Mas vamos retomar as 4 questões que, no momento, acho que me parecem importantes para responsabilizar o genocida. De um lado, você tem a questão da compra da cloroquina, a questão da Coronavac, né? Que ele continua falando, a questão das aglomerações e todas as medidas sanitárias, né? E a questão da Pfizer, da vacina da Pfizer, que o Carlos Murilo, CEO da Pfizer, apresentou na CPI toda a documentação, está lá comprovado. Não adianta o quarteto incitatus, que são aqueles senadores patéticos, Roberto, lembra o personagem do Chico Anísio. Se você é mais novo não conhece, entra, veja quem é Alberto Roberto, que é patético. Tem lá o Alberto Roberto, tem o senador o Bolso Estupro, nós temos o senador que é o Bolso Estupro, né? Tem o senador Francis Soir, ou Harvard University. É um senador do Rio Grande do Sul, culto, Harvard University, que ele fala, e Francis Soir, publicação francesa, Francis Soir, tá? Já teve Paulo Brossard, agora tem o Francis Soir. Ah, pobre Rio Grande do Sul, mas não só Rio Grande, pobre 27 unidades da federação. E aí, você tem lá um de Pernambuco, que eu chamo, brincando, lembrando dos Cincinnatus, célebre personagem da República Romana, que saía, então, da sua propriedade, terra, pequena propriedade para a república, e depois não queria nada, voltava à sua propriedade. Eu pego esse senador de Pernambuco e faz um papel inverso, eu Cincinnato às avessas, entra lá para saquear o Estado. É uma espécie de Robin Hood às avessas. Está lá no interior de Pernambuco, desde as capitanias hereditárias. Esse é o quarteto incitatus, que é uma homenagem ao imperador Calígula e o seu cavalo, que ele estava querendo colocar no Senado. E tem um que corre por fora, que vez por outra faz parte do quinteto quando está presente, que é o senador de Santa Catarina. Saber que em Santa Catarina teve Visconde de Toné como senador. Agora tem um senhor que não acerta um plural. Ele fala um dialeto. Português não é. É um dialeto. Então, é duro. Então, não adianta eles fazerem tudo isso, essa coisa. Claro que isso aí também ninguém faz de graça.
tem interesses pouco republicanos nesse quarteto ou quinteto, depende do dia. Então, a questão que se coloca, as manifestações de hoje, elas são super importantes, têm de ser destacadas como um momento, eu acho quase, como fala na economia, né, um ponto de inflexão, né, porque tem hoje os 500 mil cadáveres que esse assassino produziu. Quem diria que o Brasil, que ficava assustado corretamente quando tinha 25 mortos, 30 em alguma matança, agora tem 500 mil cadáveres que esse homem produziu. Alguém vai falar assim, mas você está exagerando? Poderia? Sim, poderia, infelizmente, morrer 50 mil, 60 mil, agora 500 mil, até agora. E saber que poderemos ter uma projeção, alguns falam em agosto de 700 mil? Não, não dá, né? Não dá para aceitar, né? É muita imbecilidade, me desculpe usar essa expressão, mas é ser muito imbecil assistir passivamente ou imputar ao acaso, né? Quando a gente sabe que o vírus ele tem a sua forma de propagação, uma delas é você manter, evidentemente, o distanciamento e todas aquelas recomendações que já são bastante conhecidas e que acabaram não sendo realizadas. Em suma, teremos uma semana bastante agitada, né? Vamos ter várias entrevistas aqui no canal, assista amanhã a entrevista com o embaixador da China, uma entrevista importantíssima que ele não deu a ninguém, a não ser a esse canal, aqui no Brasil. Sempre quando ele dá entrevista podia ser uma coisa coletiva, individualmente nenhuma, e discutindo comércio, ciência, tecnologia, cultura, a questão das vacinas, vocês vão gostar. E teremos depois uma série já na segunda, terça, quarta, que já está tudo agendado, e dando essa visão sempre de qualificar a reflexão sobre o Brasil nesse momento dramático que nós vivemos. Nós vamos encontrar saída. Como a humanidade no século XX teve momentos terríveis e conseguiu encontrar saída. Se você está entre os 516 mil inscritos no meu canal, muito obrigado mesmo. Indique, né? Você vê que o espírito da live é esse, indica um amigo. É fácil. Blog do Vila, 515 mil inscritos. Desculpa, não sei se eu falei corretamente. 615 mil, eu estou com mania de tirar 100 mil. Eu estou com um problema de conta. 615 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Indique um amigo, uma amiga. É fácil, Blog do Vila, Marco Antônio Vila. Indica para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem a parte dos comentários. Lembro também... as entrevistas, né, que eu já acabei de listá-las, né, que nós estamos postando. Lembro que no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, @MarcoAntônioVilaOficial. Se quiserem seguir a Letícia também, todo acompanhamento é o @Letícia de Castro Vila Oficial. E lembro que na plataforma de cursos, www.cursodovila.com.br, lá vocês encontram os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br. Nos encontramos amanhã, porque aqui não tem mandronismo, aqui tem trabalho e compromisso com o Brasil. Até!